Minha história começa lá no Ceará. Minha mãe era enfermeira, o meu pai sofreu um acidente de moto, ela cuidou dele e eles se conheceram. Pelo que minha mãe conta, meu pai era muito apaixonado por ela. Os dois juntos, sonhando em construir uma família, decidiram se mudar para o Rio de Janeiro. E nisso, a minha mãe já tinha minha irmã mais velha, que não era, no caso, do meu pai. Quando eles mudaram para o Rio de Janeiro, a minha mãe engravidou de mim. E nisso, ela mandou a minha irmã mais velha de volta para o Ceará. E a minha mãe conta que o meu pai mudou completamente. A nossa vida era uma vida muito pobre. Dos meus 2 anos até os meus 6 anos, a gente morava num barraquinho de madeira. Era bem precária a situação. Eu lembro que o meu pai mudou, minha mãe conta, que o meu pai mudou completamente depois que a gente mudou pro Rio. E eu lembro que o meu pai chegava da rua bêbado. E ele agredia minha mãe verbalmente, ele não dava só soco nela, como ele dava chutes também. Ele arrastava minha mãe pelos cabelos. Eu lembro nitidamente de cada vez que o meu pai mandou minha mãe pra fora de casa. Claro, eu ia junto porque eu tinha medo dele. E ele também uma vez fez a gente dormir fora de casa. Tava frio, tava chovendo, a gente teve que ficar debaixo de uma área, de um comércio que tava fechado, dormindo encolhidinha nós duas. Era uma situação difícil. Nessa mesma época, eu sofria muito bullying na escola, porque eu era extremamente pobre. E, sinceramente, as crianças que tinham mais condição que eu, que a mãe comprava lanche para elas levarem para a escola, às vezes deixava o pacote de salgadinhos, com alguns salgadinhos dentro, deixava biscoito cair no chão, e eu pegava, eu comia, e eu sofria muito bullying. As pessoas riam de mim, as pessoas tinham nojo de mim. Mas, gente, era um biscoito e o biscoito tava limpinho, ele só tinha caído no chão, entende? E a gente comia coisas assim, piores. Meu pai e minha mãe iam no lixão, procurava coisas pra nossa casa, às vezes uma roupa, às vezes algo que desse pra gente reciclar. E também, muitas das vezes, a gente ia pro fundo dos supermercados, porque muitas vezes os mercados jogavam comida fora, que, tava dentro do prazo de validade, tava prestes a vencer, mas dava pra gente comer, tinha frutas e verduras que dava pra gente usar, sabe? Então a gente tava sempre pegando coisas do lixo. Então eu não via problema de pegar também biscoitos no chão da escola e me alimentar com aquilo. E era um bullying, então eu sofria na escola e sofria em casa, porque sempre que eu chegava em casa, era essa situação do meu pai agredindo a minha mãe. Minha mãe, ela sempre teve uma feridinha no nariz. E com o tempo, essa feridinha, ela ia crescendo, cada vez maior. E minha mãe não ia no médico de jeito nenhum. Ela nunca ia. Nesse período, a minha mãe ainda engravidou do meu irmãozinho. E foi a hora em que a minha avó e a minha irmã voltaram do Ceará e vieram para o Rio de Janeiro. E começaram a morar ali, na mesma comunidadezinha que a gente, no mesmo lugar que a gente, todo mundo um do ladinho do outro. A minha irmã era mais velha, arrumou um trabalho, alugou a casinha dela, Então minha avó morava na casa dela, minha irmã morava na casa dela e na minha casa morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmãozinho. E era aquele sofrimento, sempre agressão, dificuldade financeira, era uma vida muito difícil. Até que teve um dia que o meu pai encontrou 30 mil reais dentro de uma mala, numa lama, no lixo. E aquilo mudou a nossa vida, porque ele foi no banco, ele conseguiu trocar o dinheiro. Como a região que a gente morava era muito precária, ele conseguiu comprar uma casinha pra gente, super linda. Aquele barraco todo de madeira que a gente morava, meu pai reformou e deixou a coisa mais bonitinha e botou pra alugar. E meu pai sempre foi muito bom com essas coisas de dinheiro, porque ele conseguiu, com esse dinheiro, além de comprar nossa casa e reformar o barraco, ele ainda conseguiu, com o dinheiro do aluguel, dar entrada em outros barraquinhos e reformando e alugando. E quando a gente viu, meu pai já estava com 3 barracos alugados fora a nossa casa. E a nossa casa era muito bonita, eu comecei a ter uma outra vida. Nessa altura do campeonato, a minha mãe já estava com o nariz dela faltando a metade. Quando a minha mãe contou pra gente que ela foi ao médico, minha mãe estava simplesmente com tumor no nariz. Ela não conseguia respirar direito, não sentia cheiro nenhum e ela já estava sem as vistas, porque sim, o tumor dela fez com que ela ficasse sem as vistas. Enfim, minha mãe faleceu com 46 anos de idade. E foi muito sofrimento, porque aí ficou apenas eu e os meus irmãos.
e o meu pai. E mesmo com a minha mãe com o nariz machucado, a gente dentro daquela casa maravilhosa, meu pai não mudou a forma com qual ele tratava ela, que ele xingava, que ele batia, que ele socava ela. E eu já estava um pouco mais moça, eu sempre questionava ela por que que ela não saía daquela relação, mas a minha mãe, ela não tinha força para isso. Ela não conseguia falar não pro meu pai. Enfim, nós perdemos a minha mãe. Então, na minha casa ficou eu, meu irmão mais novo, com 6 anos de idade, e o meu pai. Nessa época eu tinha 12. Foi muito difícil o processamento para mim. E dali em diante, eu continuava morando com meu pai, um pouco sem sentido, sem a minha mãe, que eu amava muito a minha mãe. E com o tempo, todas as agressividades que o meu pai jogava em cima da minha mãe, ele passou a jogar em cima de mim. Ele começou a falar que eu não ia prestar, que eu não ia valer nada. Ele começou a me agredir igual ele agredia a minha mãe, arrastando. Era aquela coisa assim, sabe, de bater. E eu, claro, eu relutava contra ele, eu não aceitava com que isso acontecesse. Era uma situação difícil. Então, nessa mesma época, eu fiz umas amizades. E aí eu comecei a fumar e comecei a beber, porque pra mim isso me tirava da minha realidade, me deixava muito bem comigo mesma. Até que teve um dia que eu saí à noite e me embriaguei. Eu bebi. Quando eu cheguei em casa, meu pai também tinha bebido. E quando ele viu a hora que eu cheguei, ele começou a falar: isso é hora de vagabunda chegar em casa? Porque você não presta, porque deve ser que você tava vagabundando por aí. E eu acabei, como eu tava embriagada, eu acabei soltando em cima dele tudo que eu queria. Comecei a falar pra ele, sabe? Tudo que ele tinha feito, que eu cresci vendo, que ele era isso, que ele era aquilo. Eu comecei a falar. O que que o meu pai fez? Me socou. Meu pai começou a me socar. Eu não lembro de muita coisa mesmo, eu só lembro de eu meio que dormindo, eu lembro dos socos, eu lembro de eu olhar pro meu irmão e ver o meu irmão com 6 anos de idade, vendo meu pai fazendo aquilo comigo, repetindo o que eu via com 6 anos que meu pai fazia com a minha mãe, e o meu irmão foi chamar minha irmã, e minha irmã e a minha avó tentou entrar no meio, mas meu pai quase que agrediu elas também, minha irmã pegou e chamou um bandido, chamou os caras. Aí eu vi machão virar menininho. Aí eu vi um cara grandão, ó, sair de cima na hora e fingir que nada tivesse acontecido. Os caras acabaram não fazendo nada com meu pai, porque o meu pai tinha dinheiro, tinha condição, e ele arcava ali com as responsas quando os caras queriam, precisavam, mas deixou claro que, tipo, não era pra ele fazer isso mais com a gente. De qualquer jeito, eu saí de casa também, peguei meu irmãozinho, peguei a minha avó, nós fomos morar com a minha irmã mais velha. E eu fiquei morando com ela por um tempo, com a minha irmã e com o marido dela, que cuidaram super bem de mim. Mas eu e minha irmã, a gente nunca se deu muito bem, porque a gente não foi criada juntas. Ela foi dada pra minha avó, eu sofri mais o impacto da agressão do meu pai com a minha mãe. Querendo ou não, meu pai não era pai dela. Não houve não tinha aquela conexão de irmãos. Então não deu muito certo eu ficar namorando na casa dela. E uma tia minha, né, por parte de pai, viu a situação, pegou eu e meu irmão pra morar com ela e nós fomos. E hoje eu tô aqui, eu tenho só 14 anos de idade, eu ainda moro com a minha tia. É claro que eu vejo o jeito que ela trata meu irmão diferente. Eu acho que é porque ele é criança, mas por falta da carência ou saudade que eu tenho, acabo que queria receber mais amor, mas eu não recebo. Eu tô namorando, eu e meu namorado, a gente faz planos de futuro, ele sempre me dá coisas pra demonstrar o amor dele pra mim, mas eu sinto que eu tô um pouco perdida. Minha tia é da igreja e ela quer me forçar a ir pra igreja. Eu até fui algumas vezes com ela, mas não é um ambiente que eu me sinto confortável, eu não sinto que lá é o meu lugar, eu ainda preciso me encontrar. E enfim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada mais dessas coisas, até porque se eu fizer eu sou mandada pra rua e realmente não vou ter onde morar. E tô vivendo a minha vida, procurando um propósito, mesmo que eu não me dê bem na igreja, eu converso com Deus e tento encontrar um sentido para tudo isso na minha vida. E o único desejo do meu coração hoje é que um dia eu possa ter a minha família e que eu possa ressignificar todo esse sentimento, essa dor e essa tristeza da minha infância, da minha adolescência, do que eu tô passando, e que eu possa construir uma família e ter um final feliz.